Boa noite a todos. Hoje é dia 21 de agosto, uma sexta-feira, uma transmissão especial. Especial porque hoje, pela primeira vez, estamos todos nós juntos aqui no canal, aqui no Hospital Home, em Brasília. São 7h10 da noite, está com um pouco de atraso, mas foi o suficiente para ajustarmos todo mundo. Hoje nós temos aqui à minha direita o Max, já conhecido de vocês, Edgar Quintela, nosso querido Paulo Mota aqui, grande participação hoje, Gustavo Licurgo, nosso diretor, Guilherme Agrelli, da PIF, vai fazer uma apresentação na sequência, e doutora Vanessa Monivas, de Madrid. Boa noite, Vanessa, como está? Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Muy bien, escucha muy bien usted. Muchas gracias por su participación, por su posibilidad de hacer una charla a esta hora. Yo sé que solo casi medianoche, ¿no? En Madrid. ¿Usted está en Madrid? Estoy en Galicia, que he salido de guardia de Madrid y me he venido porque tengo aquí a los niños. O sea, estoy en la playa el fin de semana. Qué bueno. Por la invitación y por estar conmigo. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy la presentación haremos dos presentaciones, una de doctora Vanessa y una de Guilherme, que es físico médico de PIF, la fábrica de Trickvalve. Empezaremos por doctora Vanessa. Vanessa, ¿se puedes compartir su tela con nosotros? Max, ¿puedes poner la presentación de doctora Vanessa para que pueda hacer la presentación de charla? Enquanto ponemos la presentación de Vanessa, de doctora Vanessa, hoy haremos dos presentaciones que son nivelamientos para el caso al vivo mañana. La primera presentación, doctora Vanessa apresentará la estrategia de tratamiento de regurgitación tricuspidea por catéter. Después, Guilherme Agrelli apresentará la Trickvalve, uma solução de tratamento tricuspídeo heterotópico. Max, estamos prontos aí? Ya, Vanessa, ya estoy pasando con el primer slide. Cuando queráis. Adelante, pasa a la siguiente. Gracias por la presentación, Marcio. Bien, los objetivos de la charla son, en primer lugar, identificar los planos básicos que utilizamos tanto por ecocardiograma transtorácico como por ecocardiograma transesofágico y pues revelar un poco los tips and tricks del intervencionismo percutáneo. ¿Pasa? Vamos a hacer una breve introducción anatómica y de la valoración de la insuficiencia tricúspide. A continuación pasaremos a revisar los planos que utilizamos habitualmente y posteriormente intentaré presentar un caso de clip mitral en posición tricúspide y, si nos da tiempo, otro que os he preparado de la prótesis Navigate. Vamos a hacer un primer recuerdo anatómico. Pasa, por favor. Bien, como podéis ver, en este corazón explantado, a la izquierda tenemos la válvula mitral, en la parte de arriba de la diapositiva tenemos la pulmonar y la aorta, y va a ser muy importante en la válvula tricúspide tener unas referencias anatómicas en el eco similar a lo que hacemos en la válvula mitral. Esto va a ser fundamental para entendernos entre ecocardiografistas e intervencionistas. Al lado del septo vamos a tener el velo septal de la tricúspide. En la parte más lateral hacia la orejuela vamos a tener el velo anterior, que muchas veces está dividido en dos festones, y en la parte inferior vamos a tener el velo posterior, que anatómicamente ocupa una posición inferior. Estos velos van a estar definidos por las comisuras. La comisura anteroseptal va a estar arriba, situada en torno a las 12, y va a ser muy importante recordar esta orientación anatómica para que nosotros, nuestras imágenes ecocardiográficas con el 3D, intentemos
componer esta vista similar a la que obtenemos en el campo quirúrgico. La comisura posteroseptal estaría abajo, a la izquierda. Veis que este paciente tiene un cable de desfibrilador y justo estaría entrando por el seno coronario. Eso sería la marca de la comisura posteroseptal. Ahí estaría el seno coronario, que en este corazón explantado está recortado. La comisura que sobra al lado derecho sería la comisura entre el velo anterior y el velo posterior, y estas van a ser las landmarks que vamos a utilizar en ecocardiografía. Pasa, por favor. El anillo tricúspide tiene imagen en silla de montar, y veis que cuando se dilata el anillo se vuelve más plano y se dilata fundamentalmente en el sentido lateral, ¿de acuerdo? Cuando se dilata tanto por las fuerzas de tenting como por la dilatación de la aurícula. Pasa a la siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta durante el intervencionismo, este es el mismo corazón explantado, arriba estaría la comisura anteroseptal, y fijaros en las cuerdas tan importantes que tiene el velo anterior. Quiero que os fijéis en las del velo septal. Tiene unas pequeñas cuerdas a la izquierda, el velo septal, Max, por favor, que se insertan directamente en el septum interventricular, arriba las pequeñitas, y esa es la diferencia del velo septal con el resto de los velos. Por eso tiene una menor movilidad. Pasa a la siguiente, por favor. Vanessa. Pasa a la siguiente. Vanessa, Dime. se puede hablar un poco ¿Sí? más devagar para que nosotros pues, podamos entender. Hablar un es poco mejor para los brasileños. Para un poco más despacio. Despacio, sí. No a la presentación, sino a la Vale. próxima. En esta siguiente slide podemos ver, en la foto de arriba podemos ver el músculo papilar anterior, que podéis ver que está en el centro del velo anterior, que es el que está situado lateral, como está señalando el compañero, y es un velo anterior muy largo. Muchas veces los velos de la tricúspide no son exactamente iguales. El velo anterior en muchos corazones es mucho más largo que el velo posterior. En la imagen de abajo de la derecha podemos ver el velo posterior recortado, cómo se inserta en un músculo papilar que podéis ver que tiene dos pequeñas cabezas. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, esta es la vista que utilizamos para intervencionismo. Si nos fijamos en la imagen anatómica de la izquierda, pues nosotros a la derecha, con el 3D, tenemos que intentar conseguir algo similar a lo que tenemos en un corazón explantado. Para entendernos con el hemodinamista, tenemos que colocar la aorta entre las 11 y las 12, siempre dejando el velo septal a nuestra izquierda, el anterior a la derecha y el posterior abajo. Y esto es una diferencia fundamental. Tenemos que rotar nuestra imagen con respecto a lo que sucede en el campo quirúrgico. Pasa más adelante, Max. Pasa. Pasa, por favor. Existen variaciones anatómicas, tenemos hasta 40% de válvulas que tienen 4 cúspides, serían válvulas, como podéis ver en este ejemplo, que tienen el velo posterior dividido en 2 festones. Tendríamos un festón inferior y un festón lateral. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Pásame a la siguiente, por favor. Y muchas veces encontramos estas válvulas que, como podéis ver en la imagen de abajo, tienen 4 velos. Tenemos un velo anterior muy largo, que es el que tiene la letra azul, y un velo posterior, que es el verdecito, que está dividido en 2 festones. Esto es muy frecuente, depende de cada paciente, y esto nos complica todavía más el intervencionismo percutáneo, porque existe una gran variación anatómica. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Siguiente. Bien, ¿cómo valoramos la insuficiencia tricúspide? Pues en primer lugar vamos a valorar con el Doppler color que la insuficiencia tricúspide sea severa, que tengamos una vena contracta por encima de 7 milímetros. Lo podemos valorar por ecocardiografía convencional o utilizando el plano para
calcular la vena contracta en 2 planos y va a ser muy importante demostrar la existencia de flujo reverso en las venas suprahepáticas. Ese es un marcador de que la insuficiencia tricúspide es severa. Pásame a la siguiente. Siguiente. ¿Minuto? Bien, pasa. Bien. La insuficiencia tricúspide sabemos que puede ser de etiología orgánica o funcional. La más frecuente es la funcional. Pasa a la siguiente, por favor. Y estas 2 insuficiencias vemos que no funciona el vídeo. Pásame a la siguiente si quieres. Dale al play. Vemos que las 2 insuficiencias parecen severas, pero la de la derecha tiene una vena contracta mucho más ancha. Pasa a la siguiente. Tenemos que tener en cuenta que esta nueva clasificación que existe de la insuficiencia tricúspide, en más grados de insuficiencia tricúspide añadiríamos la masiva y la torrencial, va a añadir 2 grados más y esto va a tener unas implicaciones pronósticas muy importantes para nuestros pacientes. Los pacientes con insuficiencia masiva y torrencial van a tener peor pronóstico y además va a ser fundamental esta clasificación para evaluar nuestros resultados. No es lo mismo que un paciente que tenga una insuficiencia tricúspide torrencial, tengamos una bajada de 2 grados con el resultado de un tratamiento percutáneo que tengamos una bajada de 4 grados. Por lo tanto, va a ser distinto que la insuficiencia mitral. Pasa más adelante. Max, por favor. Pasa. Pasa para adelante, continúa. Bien, ¿qué planos vamos a utilizar? Pasa para adelante, por favor. ¿Qué planos vamos a utilizar en la ecocardiografía? Vamos a utilizar estas 4 vistas. El plano de 4 cámaras, el plano del tracto de entrada del ventrículo derecho y los planos del eje corto y subcostal. Dependiendo de la angulación de nuestra mano hacia la parte anterior o posterior del corazón, vamos a conseguir sacar los distintos festones de la válvula. ¿Cuál es el más sencillo para la gente que tiene menos experiencia? Pásame a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Si nosotros cogemos un plano de 4 cámaras y tenemos una posición intermedia de nuestra mano, tendríamos el velo septal con algo que no tenemos claro lo que es. Pero si sacamos la aorta, o sea, si vamos hacia anterior, tendremos el velo septal con el anterior, y si vamos hacia posterior y sacamos el seno coronario, tendremos el velo septal con el velo posterior. Pasa a la siguiente. El eco 3D nos va a dar por transtorácico imágenes de bastante buena calidad que aportan mucha información. No todos los pacientes tienen buena ventana acústica, pero en muchos pacientes podemos conseguir imágenes de este tipo. Entonces tenemos los 3 velos, como si los vemos desde la parte de abajo, desde la punta del ventrículo izquierdo, y aunque los autores clásicos recomiendan situar el septo abajo a las 6, pues es algo más anatómico girar un poquito la imagen y dejar el septo un poquito más rotado. Simplemente con este tipo de imágenes vamos a poder ver 2 pacientes distintos. El de la izquierda deja un defecto de coaptación pequeñito, lo que llamamos un triángulo pequeño, mientras que el de la derecha tiene un defecto de coaptación muy grande. Pasa a la siguiente. Otro paciente con un defecto muy grande de coaptación, este sería un paciente con un gran defecto que sería muy difícil de reparar por técnicas borde a borde. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, los planos del eco transesofágico. Bien, esta es la parte más importante, yo considero, de mi charla. Tenemos que saber que utilizamos distintas vistas con distintos ángulos para evaluar la válvula tricúspide. Está más alejada de la sonda transesofágica, por lo tanto nos va a ser más difícil a los ecocardiografistas obtener buenas imágenes de esta válvula. El primer plano sería el 4 cámaras, que sería el de arriba, que sería lo que nosotros vemos en 0 grados, y en esta vista nosotros vemos el velo anterior a la izquierda y el velo septal a la derecha.
Bien, este sería nuestro 0 grados de la válvula tricúspide. Si nosotros tenemos un plano ortogonal, en el plano de abajo tendríamos un plano bicomisural de la válvula tricúspide, que sería un plano que pasaría, como veis en el dibujito de la izquierda, desde la comisura anteroseptal arriba hasta la comisura posteroseptal. Ese sería como nuestro bicomisural de la válvula tricúspide. Esto es muy importante para los hemodinamistas porque este es el plano que normalmente utilizan para bajar los dispositivos. Y este es nuestro plano de referencia para la sala de hemodinámica. Es el plano del inflow-outflow. Adelante, continúa. Siguiente. Este es un ejemplo de una paciente. Las imágenes, si es posible, siempre las debemos de grabar como está la de la derecha, con imagen doblada a color para tener información anatómica e información funcional. Y el velo de la izquierda sería el velo anterior y el velo que está más pegadito a la aorta sería el velo septal. Si estamos en una posición intermedia a 0 grados mostrando las cavidades derechas. Pásame la siguiente. El plano del inflow-outflow, como he dicho previamente, los tenemos entre 70 y 90 grados dependiendo del paciente. Igualmente, obtenemos imagen doblada con color para ver dónde se origina el jet de regurgitación. No es lo mismo tener un jet en el centro de la válvula que hacia la parte anterior de la aorta. Pásame la siguiente. A continuación, vamos a hacer el mismo ejercicio que hacemos habitualmente para la válvula mitral. Desde el plano bicomisural vamos a coger la herramienta del X-Plane y con el cursor, si me puedes marcar, Max, por favor, la barrita azul para que me entiendan, nosotros con el cursor pasamos cerquita de la aorta por el velo anterior y en el cuadradito de la derecha obtenemos nuestro plano ortogonal que nos mostraría el velo septal con el velo anterior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mucha información en una sola vista. Tendríamos la imagen igualmente con color. Vanessa? Dime. Vanessa? Sou eu, Gustavo. Sou eu, Gustavo. Você pode repetir essa correlação da aorta e da válvula, dos folhetos valvares, dos velos valvares? ¿Quiere repetir la información que pasaste ahora, la relación anatómica de la aorta con los 3 folletos? 3 velos. Con los velos. Repito. Si pasamos el cursor azul en el lado izquierdo cerca de la aorta, estoy cortando el velo anterior, que es lo que está más cerca de la aorta. Y su plano ortogonal, que me muestra el cuadrado de la línea discontinua, me muestra el velo anterior con lo que está por detrás, a 90 grados, o sea, el velo septal. Y eso es lo que nosotros querríamos, por ejemplo, si queremos poner un clip, pues querríamos un plano como ese, ¿no? Para tener el velo septal con el velo anterior. Entonces, este plano nos puede valer para bajar el clip y nos puede valer también para hacer un grasping, para las dos cosas. El lado de la izquierda, el bicomisural para bajar y el de la derecha para ver los brazos del clip abiertos. Acá arriba, Vanessa, no sé si he respondido a la pregunta. Creo que responde mejor si vos describís esta imagen que tenés arriba con los 3 colores de los 3 velos y la relación anatómica ortogonal. Sí. Que tenés la aorta cortada transversal y el corte longitudinal de 4 cámaras. Entonces tenés el anterior, el posterior y el septal. El cada anterior, uno de su color. Eso es. Lo puedes describir mejor acá arriba lo puedes describir mejor. Es lo mismo que la de abajo. La barrita discontinua blanca muestra que si tú cortas por el velo anterior, el plano ortogonal te muestra justo el velo anterior en el lado de la derecha con el velo septal, que sería el amarillo. ¿Vale? Es lo mismo que hacemos en la mitral. O sea, es un bicomisural tricúspide, te muestra el plano de grasping para ese velo, ¿de acuerdo? Próxima. ¿Sí? Pásame a la próxima.
Por el contrario, si yo paso el cursor de nuevo, en vez de por la parte anterior hacia lateral, estoy encima del velo posterior y entonces su plano ortogonal a la derecha me va a mostrar la coaptación entre el velo septal y el velo posterior. Tengo que adquirir la imagen sin color siempre y luego con color. Es muy importante saber dónde está el jet de regurgitación, si está en el centro de la válvula, si está anterior o si es de origen posterior. ¿Se ha entendido bien? Esto es lo más importante que quiero que se entienda. Vale. Siguiente. El tercer plano es el plano transgástrico. Ponla de la derecha también en on, por favor. Que muestra, es el único plano que muestra los tres velos en la misma imagen. Y es un plano que nos da mucha información anatómica de cómo son los velos, de cuánto ocupan con respecto a la válvula, de cómo se mueven, si está retraído o no está retraído el velo septal, y cuando ponemos el color vemos si el defecto de coaptación está en el centro de la válvula, si se extiende por toda la coaptación del velo septal o dónde se origina el jet de regurgitación. En este mismo plano podemos ver las distintas variaciones. Esa sería una válvula normal, ¿no? Una válvula de 3 cúspides, pero no todas las válvulas son así. Pasa a la siguiente si quieres. Siguiente, que esta ya la habíamos visto previamente. Pasa a la siguiente. Esto es... te has saltado una, perdona Max, la previa. Te has pasado una de... Esta. Pon el play. Siguiente. Dale al play. Ahí. Play. Bien, las imágenes del 3D con la válvula tricúspide ya veis que no son tan buenas como con la válvula mitral. No es tan fácil trabajar en la sala de hemodinámica con imagen 3D para realizar orientaciones, porque la válvula no está tan cerca de la sonda y fundamentalmente se trabaja con 2D, pero a veces se puede obtener información anatómica. Siempre hay que poner la aorta para arriba, entre las 11 y las 12, y eso sería anterior. Abajo sería inferior. A la izquierda quedaría el septum interauricular y sería septal, y a la derecha sería lateral. Eso es la orientación que tenemos que poner para entendernos con nuestro hemodinamista. Pásame la siguiente. Bien, estas son la siguiente, esta ya había. La siguiente, por favor. Bien, pon el play. Estos son 2 ejemplos de 2 pacientes que veis que tienen una variación anatómica, tienen un velo anterior muy grande que parece que está partido en 2 festones y parece que tiene como 4 cúspides y tiene un defecto de coaptación muy grande. Ponme el play de la derecha, por favor. Son válvulas que serían difíciles para técnicas también borde a borde por tener un gap de coaptación muy amplio. Pásame la siguiente. Bien. Hoy en día, pasa la siguiente, por favor, pues han surgido nuevas tecnologías transcatéter y dependiendo de lo que se quiera reparar, pues pueden ser han surgido numerosos dispositivos, ¿no? Existen dispositivos de anuloplastia, pues como el Cardioband, el Trialin, el Trichin, dispositivos para mejorar la coaptación, que son los que más se utilizan hoy en día, que serían el MitraClip o actualmente ya el TriClip y el Pascal. El Forma también se ha empleado con éxito en algún paciente, pero lo más utilizado hoy en día es el MitraClip, el clip en posición tricúspide. Y luego existen válvulas tanto en posición heterotópica para las cavas como en situación ortotópica para sustituir la válvula tricúspide. Pásame la siguiente.
Bien, este es el registro europeo de la válvula tricúspide. Veis que lo que se hace más hoy en día es el clip en posición tricúspide, pues simplemente porque los operadores tienen más experiencia y están más acostumbrados al clip, y por eso probablemente es la técnica que más se realiza hoy en día. Existen distintas corrientes. En el lado de la derecha se ha visto que lo que más aumenta el gasto cardíaco y mejora la insuficiencia tricúspide es o bien poner un clip sellando la línea de coaptación entre el velo septal y el velo anterior, como veis ahí, poniendo un clip o dos clips. Y otra estrategia sería poner un clip entre el velo septal y el velo anterior y posteriormente poner otro clip entre el velo septal y el velo posterior. Existen esas dos corrientes hoy en día. Pásame la siguiente, por favor. Bien, ¿qué válvulas van a ser susceptibles de tratarse con clip? Que hemos dicho que es lo que hacemos hoy más en día. Pues existen distintas tablas. A mí una de las que más me gusta es esta, que es muy básica, pero nos divide en medir el gap de coaptación, el defecto de coaptación, y si está por debajo de 7 milímetros y el gap es de localización central o anteroseptal, el éxito del procedimiento, como veis abajo en verde a la izquierda, pues es muy alto, ¿no? Del 92%. Por lo tanto, estas son las válvulas que nos interesan, ¿no? Pacientes que tengan buena ventana acústica y pacientes que tengan un gap por debajo de 7 milímetros con una localización central o anteroseptal. El resto son pacientes que van a ser más difíciles y que van a tener menos tasa de éxito del procedimiento. Estos son estudios con el dispositivo del clip mitral, no con el triclip actual, que esto lo tenemos a la espera. Tenemos ya datos de un año, pero no existen todavía los predictores ecocardiográficos, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, pues sería una válvula que no sería susceptible para clip, ¿no? Porque tenemos un defecto de coaptación muy grande con los velos severamente retraídos, y sería pues una válvula para un tratamiento sobre la propia válvula o sobre las cavas, ¿no? Simplemente con una imagen ecocardiográfica ya vemos que tiene un gap de coaptación de más de 1 centímetro. Pasa para adelante, por favor. Vamos a ir al caso del clip. Pásame las siguientes dos, por favor. Pasa. Pasa, eso es. Entonces, pasa para adelante. Vamos a empezar cuando ponemos un clip. El primer paso es este caso que os voy a mostrar es de una paciente de 77 años con insuficiencia tricúspide por fibrilación auricular, y se realizó con el dispositivo mitral. Entonces, el primer paso es seguir la punta del catéter para guiar la entrada en la aurícula derecha, ver que no nos chocamos contra el septum interauricular y nos apoyamos en la cava superior para poder sacar la punta del clip. Luego, como veis en la imagen de la derecha, los hemodinamistas utilizan esta proyección, la oblicua izquierda, y justo cuando vemos la punta del clip mirando hacia nosotros, ese es en el momento en el que empiezan a girar hacia la válvula. Ponme el vídeo de abajo, por favor. Bien, ahí ya vemos que hemos salido, ya estamos apuntando hacia abajo. Pásame la siguiente, por favor. Pásame la siguiente. Eso es. Ya utilizamos el plano que comentábamos previamente con Gustavo, que es el plano bicomisural tricúspide, y haciendo explain sobre la zona del centro de la válvula. No sé si veis la barrita a la izquierda que se ve, eso es, cuando cortamos por el centro, pues nosotros ya vemos en la imagen de la derecha nuestro clip bajando con los brazos abiertos. Por lo tanto, parece que estamos bastante bien orientados con la punta del clip mirando hacia la válvula. Podemos hacer igual que en la mitral mini trayectorias para ver que vamos a bajar adecuadamente hacia el ventrículo, y pon la imagen de la derecha si quieres después. El play en la derecha, por favor. Y ahí ya vemos que cerramos y abrimos el clip para comprobar que todo funciona adecuadamente. Pásame la siguiente, por favor. Avanzamos
el clip. Aquí un poquito, sigue. Y ahora la diferencia, al igual que en la mitral, chequeamos la perpendicularidad dentro de la propia aurícula derecha y pasamos al plano transgástrico. Podéis ver en la imagen de la izquierda que nos orientamos en este caso para poner el clip intentando sellar la coaptación entre el velo septal y el velo anterior, y esta es la manera de encontrar la perpendicularidad. ¿De acuerdo? El eje corto del ecocardiografista sería como la oblicua izquierda del hemodinamista. Lo podemos hacer con 3D, pero normalmente ya os comento que las imágenes no son tan buenas como con el 2D. Pasa a la siguiente. Avanzamos con el clip cerrado, pasamos al ventrículo. Evitamos dañar las cuerdas y estructuras del ventrículo derecho y esta maniobra la hacemos en oblicua derecha. Bien, después ya abrimos el clip, como veis abajo, y intentamos mejorar nuestro plano de grasping. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Bien. Aquí de nuevo, una vez que hemos pasado al ventrículo, volvemos a chequear de nuevo en el eje corto. Continuamente tenemos que estar saliendo y entrando para confirmar que no nos hemos movido y que mantenemos la perpendicularidad, o sea que tenemos el velo septal contra el velo anterior. No sé si lo podéis ver, similar a como teníamos en la aurícula, pero más al fondo. Con el 3D es mucho más difícil verlo que en la válvula mitral. Normalmente los pacientes no tienen buena ventana. Este paciente no tiene prótesis, no tiene muchos artefactos y es un buen paciente para trabajar. Mi consejo es que los primeros pacientes que se elijan para este tipo de técnicas sean pacientes que tengan buena ventana acústica. Pasa a la siguiente, por favor. Hay que buscar un plano de grasping que hemos dicho que lo podemos obtener de distintas formas, y una es que podemos barrer la válvula desde 0 grados hasta 180 buscando el clip hasta que encontremos que tenga los brazos abiertos, previamente habiendo chequeado la perpendicularidad. Y otra forma es hacerlo con Explain, como en la imagen de abajo de la derecha, de donde veníamos previamente, volvemos a salir y pasamos el cursor por encima y vemos nuestro clip con los brazos abiertos y los velos de la válvula, en este caso el velo anterior y contra el septum el velo septal. Pasa a la siguiente. Bien, esto simplemente es para hacer un recordatorio, porque en el caso de que nosotros queramos poner nuestro clip en esa línea de coaptación anteroseptal, pues nosotros encontraremos, como veis ahí en el dibujito de la izquierda, el plano de grasping entre 150 a 160 grados dependiendo de la anatomía de cada paciente. Yo creo que esta imagen es una de las importantes para recordar, porque a veces el ecocardiografista no sabe dónde está el clip con los brazos abiertos. Cada paciente es distinto, tiene distintos artefactos y no es tan estándar como en la válvula mitral, y cada paciente es distinto, y a veces en el laboratorio no es lo mismo que en la sala de hemodinámica. Encuentras una buena ventana y luego la ventana en la sala de hemodinámica cambia mucho. Pasa a la siguiente. La válvula tricúspide está lejos y no estamos acostumbrados a trabajar con ella. Posteriormente confirmamos la inserción de los velos y liberamos el clip. Confirmamos de la misma manera que en el clip mitral que ambos velos están dentro. Puede ser con 2D o en la imagen de la derecha con 3D. Podéis ver que los dos velos, tanto por 2D como por 3D, están dentro. Con 3D se ve mal, pero en las reconstrucciones AMPR, que a mí me gustan mucho para confirmar que los velos están dentro, podéis ver como una imagen de un 8 abajo a la izquierda con los dos velos dentro del clip. Pasa a la siguiente.
este es el resultado. Veis que el resultado pues, es muy bueno, insuficiencia tricúspide grado 1. Y confirmamos pues, de nuevo en todas las vistas esa imagen de 8, que siempre que la vemos pues sabemos que no tenemos dudas de que el clip está correctamente insertado. Bien, no sé cómo vamos de tiempo para dar, aunque sea alguna perfilada de un par de imágenes del TAC. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Creo que ya estamos bien en el tiempo. Okay. Mañana podemos seguir conversando. Vale. Fue una excelente presentación en relación a la parte anatómica, y como ecografista, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener de referencia para poder tener una buena identificación anatómica y cuál es el velo, el folleto que estábamos buscando, ¿no? Entonces esa parte quedó muy bien esclarecida y que muy bien mostrada, y su función e importancia cuando vas a hacer un procedimiento percutáneo para poder guiar y saber a dónde vas a poner el clip. Eso quedó muy bien mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Si tenéis alguna pregunta o queréis que volvamos sobre alguna diapositiva en concreto. Las preguntas. Vanessa. Dime. Gustavo, excelente apresentação, parabéns. Só detalhe, Graças. A gente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem nem Pascal, nem MitraClip XTR. XTR. Você começou a sua experiência usando o NT? Você chegou a usar o NT para clipar tricúspide ou só um XTR? Se você usou, qual foi o resultado que você teve com o NT? Ok, nosotros todos los casos que hemos hecho han sido con el XTR. Tenemos que tener en cuenta que la válvula tricúspide es más grande que la válvula mitral. El área de la válvula, de una válvula normal, está en torno a 8 o 9 centímetros, y los velos de la válvula, como puedes ver ahí en esta imagen que muestra Max, son bastante largos. O sea, es raro que si tú mides el velo septal, normalmente son velos que miden más de 1 centímetro. Entonces, yo, en mi opinión, tratamos válvulas tricúspides que tienen mucho gap, cosa que no lo vemos tan frecuentemente en la válvula mitral, ¿no? Los gaps de este tamaño, y con el clip pequeño yo creo que nos quedaríamos cortos y no podríamos arrastrar lo suficiente el velo septal. No sé si con el nuevo dispositivo es igual, ¿no? Pero yo creo que nos quedaríamos cortos porque los velos, realmente, yo la experiencia que tengo, los velos son bastante largos. ¿Y el Pascal? Y sobre todo el gap, que si, a no ser que tengas un gap muy pequeñito, que entonces puede que sí, pero te dejas mucho velo fuera del clip. Pero no he hecho ningún caso con el clip pequeño, de estos. Vanessa? Perdão? Vanessa, Pascal, você chegou a usar alguma vez? Sim. Qual é a sua experiência? Pascal en posición tricúspide no hemos utilizado, solamente tengo experiencia en un caso mitral y no tengo más experiencia. El procedimiento que hicimos en mitral es mucho más largo, pero yo creo que es por la inexperiencia. Lo que aporta es que se pueden repetir muchos grasping sobre la válvula, porque realmente es muy flexible el dispositivo, pero solamente tengo experiencia en un caso, en mitral.
Muchas gracias, Vanessa, por sua participação. Fantástica charla. Eu penso que foi muito importante para nós, muitas informações básicas de eco, principalmente de anatomia, de la correlação entre as válvulas tricúspide, mitral e aórtica, que é muito importante quando se pensa em fazer procedimento em tricúspide, que é território que nós não estamos muito acostumados a fazer, e imagino que sua charla foi muito importante para o procedimento amanhã que faremos em vivo. Agora vamos cambiar a apresentação para Guilherme Agrelli. Guilherme Agrelli, como já disse no início da nossa apresentação, é físico-médico. Ele é um dos desenvolvedores do dispositivo. Hoje temos no Brasil essa oportunidade de ter essa unidade da PIF no território nacional e podermos assistir de perto o desenvolvimento de novos dispositivos. Antes de passar para o Guilherme começar, você está pronto, né, Guilherme? Sim. Antes do Guilherme, eu queria dar um alô para o pessoal aí. Tem muita gente de fora da América Latina. É muito legal ver vocês mais uma vez por aqui. Doutor Golondeiro, nosso amigo da semana passada, doutor Aníbal Damonte, Jorge lá do Equador, Christian do Equador, o Matias de Buenos Aires. Enfim, tem bastante gente da América Latina. Muito obrigado pela audiência de vocês. Isso é realmente um tema muito palpitante, uma nova área que a gente está querendo começar. Antes do Guilherme, alguém quer falar alguma coisa, Edgar? Eu tenho uma pergunta, não sei se uma pergunta do chat aqui para a Vanessa, a respeito do tamanho do átrio direito após o tratamento com o clipe. Existe notória redução do tamanho do átrio, ou o átrio não costuma modificar muito depois do tratamento? Vanessa, ¿comprendeste? Creo que sí, que si se modifica el tamaño de la aurícula, ¿me preguntó? Sí, de la aurícula, eso mismo. Pues la verdad es que es una buena pregunta. Yo los datos de mis pacientes de las aurículas, la verdad es que no los tengo recogidos, pero los ventrículos cuando mejoran, sí que es cierto que el ventrículo derecho también parece que reduce la sobrecarga que tiene de volumen, ¿no? Y el gasto cardíaco parece que aumenta, pero la aurícula derecha no te puedo decir porque son aurículas, los pacientes que hemos hecho que están severamente dilatadas con unos volúmenes tremendos, y creo que sería, o sea, para decir algo un poco más exacto, habría que tener disponible resonancia, ¿no? Para medir adecuadamente la aurícula derecha, pero la sensación es que desde luego que el ventrículo derecho sí que mejora y el flujo de las venas suprahepáticas también. No sé si he respondido a la pregunta. La auriculeta derecha es una cámara, la pared muy fina, entonces no tiene la capacidad elástica de volver a su volumen como el ventrículo, ¿no? Así. El daño cerebral es tan grande que ya no vuelve, pero el ventrículo derecho sí. No. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Vamos cambiar para a apresentação de Guilherme. Até agora, fizemos uma apresentação de uma solução ortotópica em cima da válvula tricúspide, uma captura de folheto, tentando tratar a regurgitação tricúspide. Agora o Guilherme vai poder apresentar para a gente uma solução heterotópica. Guilherme, por favor. Muito obrigado, Dr. Márcio. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade. E vocês foram os pioneiros com esse tratamento aqui nas Américas. Acho que é um grande prazer voltar aqui para apresentar. É uma apresentação sucinta dessa tecnologia para a gente apresentar o conceito e preparar para o nosso caso de amanhã. Então, a empresa Products and Features é uma empresa que tem unidades na Europa e aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos a unidade de pesquisa e desenvolvimento
e de produção desses dispositivos para tratamento de doenças estruturais. Nós temos uma linha de desenvolvimento de válvulas aqui no Brasil, e esse desenvolvimento... Se você puder falar um pouquinho mais devagar para os nossos... Agora é o contrário. Sim, falar claro. um pouquinho com despacio para nossos amigos, nossos irmãos. E o desenvolvimento das válvulas que nós temos aqui no Brasil começa desde a preparação do pericárdio bovino, todo o processo de coleta desse material, tratamento do material, e depois segue até o final com a montagem das válvulas, a montagem dos catéteres aqui no Brasil e a disponibilização desse produto. Então, nós temos aqui no Brasil essa unidade que faz todo o processo. A gente tem uma equipe de desenvolvimento trabalhando integrado com as equipes europeias. A gente tem o desenvolvimento e a fabricação aqui no Brasil. E o dispositivo que a gente tem hoje e que a gente tem utilizado é o sistema TrickValve, que é um sistema de válvulas biológicas montadas em estentes autoexpansíveis para implante heterotópico nas cavas. Então, nós chamamos esse sistema de sistema bicaval, onde a gente tem uma válvula com um design específico para a cava superior e uma válvula com um design específico para a cava inferior, para fazer esse implante nas cavas e a gente eliminar a regurgitação do sangue para as cavas. A gente faz esse implante heterotópico com o objetivo de eliminar o retorno venoso para as cavas. Essa é uma animação bastante simples, mostrando a ideia desse conceito, para a gente ilustrar o que a gente faz e a simplicidade desse tratamento. Então, essas válvulas, elas são fabricadas com um pericárdio que ele é mantido seco, a válvula já vem pré-montada nos catéteres, esses catéteres são inseridos através de uma punção venosa e liberadas, tanto na cava superior quanto na cava inferior. É um procedimento bastante direto, com uma navegabilidade bastante simples desses catéteres, um procedimento rápido que imediatamente após o implante a gente elimina o retorno venoso. Você pode segurar só um pouquinho para a nossa técnica confirmar? Eu acho que no YouTube não está trocando o slide. A gente parou no slide de processamento de pericárdio. Sim. Só para... Sim. E Guilherme, me fala uma coisa, então, enquanto a nossa técnica tenta resolver essa questão técnica do slide, então, retomou? Voltou? Então vai lá, Guilherme. Então, a gente tem aqui a animação mostrando esse implante, a simplicidade desse procedimento. As válvulas são pré-montadas no catéter, então é um procedimento bastante rápido. A gente faz a reidratação das válvulas e o catéter já está pronto para a introdução. As válvulas são montadas independentes nos catéteres. A gente faz o implante inicialmente na cava superior, a gente troca o dispositivo, faz o implante na cava inferior e a gente, logo após essa liberação das válvulas, a gente tem a eliminação da regurgitação para as cavas. Então, essa animação mostra que imediatamente após o implante, a gente já elimina esse refluxo. Esse é o objetivo do implante das válvulas heterotópicas. Guilherme, isso é interessante você falar, antes de você continuar, que na verdade é a gente ter a ideia de que o fluxo anterógrado e retrógrado, né, em uma única situação, ele é muito mais danoso ao coração, tanto ao ventrículo direito como ao átrio direito, do que, na verdade, você colocar duas válvulas fora de posição, né, na cava superior e na cava inferior, que vai reorganizar o fluxo, ou seja, o fluxo vai passar a ser só anterógrado, do que a gente permanecer naquela situação de fluxo vai e vem, anterógrado e retrógrado. Exatamente. A ideia é justamente essa, a gente eliminar a regurgitação e a gente eliminar esse volume que fica aprisionado durante o ciclo cardíaco. O sangue que ele é drenado das cavas para o átrio e depois novamente ele é ejetado para as cavas. Então o objetivo é exatamente esse, eliminar essa regurgitação que aprisiona o volume de sangue. Perfeito. A gente sabe, a gente viu inclusive na apresentação anterior, que a maioria dos casos
de regurgitação ele é causado por essa dilatação do anel e a dilatação do átrio. Isso, consequentemente, isso causa uma grande dificuldade para outras terapias que vão atuar diretamente no anel da válvula. Então, essa é uma das razões da gente partir para esse implante heterotópico. E a gente, indo para esse implante, a gente vai eliminar a regurgitação, que é o objetivo principal. A gente elimina a regurgitação. E nesses pacientes que eles têm uma anatomia bastante deformada, com um átrio e um ventrículo bastante dilatado. E o objetivo do implante vai ser aumentar a função sistólica do VD. A gente vai ter um volume maior de sangue disponível para ser ejetado pelo ventrículo. Pronto, a gente voltou aqui. E quando a gente faz essa avaliação para esses implantes, tem alguns parâmetros que são bastante importantes que a gente avalie, relacionados com a função cardíaca, que é a TAPSE, para a gente avaliar a função do ventrículo direito, e a gente precisa sempre avaliar também a pressão da artéria pulmonar, que é para onde esse volume ele vai ter escape. Uma vez que a gente vai impedir a regurgitação para as cavas, a gente não pode encontrar uma outra barreira. Então, a gente precisa avaliar a pressão da artéria pulmonar, que é para onde esse volume vai ser empurrado, evitando que haja uma dilatação maior do átrio ou que esse sangue continue aprisionado no ventrículo. Não está. Agora foi. Então, a ideia, essa é uma ilustração bastante simples. Então, uma vez que a gente tem essa regurgitação, onde tem um retorno do sangue para o átrio direito, então a gente tem esse volume voltando para as cavas, a gente elimina esse sangue que volta para as cavas e a gente aumenta a disponibilidade de sangue saindo pela artéria pulmonar. Como eu havia dito, é muito importante para esse conceito de tratamento que a gente avalie a TAPSE, que é a função do ventrículo direito. A gente precisa ter um ventrículo que ele tenha uma condição de recuperação. A gente precisa avaliar a pressão da artéria pulmonar para que a gente tenha o escape desse volume de sangue. E é importante também que a gente tenha uma avaliação da regurgitação que a gente tem nas cavas. Nesse caso, a gente avalia a pressão da onda V. Como a gente vai implantar válvulas na cava superior e inferior, a gente precisa de um volume, de uma pressão que vá movimentar essas válvulas. E se a gente não tiver um mínimo de pressão e volume de regurgitação, os folhetos dessas válvulas vão ficar travadas, possibilitando ou criando um risco de trombose desses folhetos. Então, a gente sempre avalia, nesses casos, a onda V para a gente confirmar a regurgitação, a gente avalia a TAPSE e a pressão da artéria pulmonar. Pode descansar aqui do lado, a gente não. Então, esse é o formato das válvulas. A gente tem válvulas com design específicos para cava superior e inferior, e são válvulas bastante grandes. São válvulas montadas em estentes de nitinol, são autoexpansíveis, e os folhetos são de pericárdio bovino. As válvulas, elas têm revestimentos diferentes. As válvulas para cava superior, elas possuem um revestimento maior, e as válvulas para cava inferior, por conta das veias hepáticas, elas possuem um revestimento mais curto. A gente não pode obstruir o retorno das veias hepáticas. Guilherme, uma pergunta aqui, duas, na verdade. Uma, o tamanho do introdutor, já que são válvulas grandes. Sim, o introdutor, a gente tem um modelo de introdutor para todas as válvulas, ele tem 27 frentes. 27 frentes? 27 frentes. A gente não tem uma grande preocupação com o diâmetro do introdutor, porque diferente de um procedimento de TAV, por exemplo, a gente não encontra grandes tortuosidades
e por conta da doença, essas veias já são bastante dilatadas. Exatamente, a gente não está falando de artéria, né? A gente está falando na verdade, de veia, que é muito mais complacente a introdutores com um número mais elevado do que, né, efetivamente e a liberação na veia cava, a gente tem praticamente um caminho reto. A gente entra por essa punção na veia femoral e o caminho é praticamente reto para as posições na cava superior e na cava inferior. E tem uma outra pergunta do Adriano Dourado, aqui de Salvador. Ele quer saber o seguinte: você já presenciou algum tipo de oclusão de veia nominada, ásicos ou hepática nos implantes que você acompanhou? Não. Esse posicionamento, até o próximo slide aqui, que a gente faz a escolha da válvula com uma análise de tomografia. E pela tomografia, a gente faz o posicionamento da válvula. Um planejamento do posicionamento, evitando a oclusão da veia inominada ou da ásicos. Não trocou o slide lá? Você podia tentar mostrar isso aí. Essa é uma pergunta importante. Uma pergunta, Edgar. Aproveitar para fazer a pergunta, que na verdade era a pergunta original, né, que eu acabei fazendo para a Vanessa, mas a pergunta original seria com relação à trivalve, que é uma pergunta do Gonçalo. Eu acho que a maior parte das pessoas que começa a ver esse procedimento pela primeira vez pensa o que vai acontecer com o átrio, né? Então, qual é a repercussão do átrio? Imagino eu que o átrio já é um átrio dilatado, porque a indicação do procedimento já é um procedimento de um paciente que tem uma disfunção com grande repercussão funcional e hemodinâmica. Então, esse átrio já está bem dilatado. Mesmo que dilate um pouco mais, acho que ele vai ter uma repercussão maior ainda. Provavelmente esses pacientes já estão em fibrilação atrial. Então, imagino eu que o átrio deve acomodar bem essa sobrecarga ainda um pouco maior de volume. E por isso que é importante que a gente tenha uma avaliação da pressão da artéria pulmonar, para evitar que esse átrio continue dilatando. Porque uma vez que a gente tem uma pressão moderada na artéria pulmonar, a gente vai ter o volume, ao invés de se acumular no átrio, ele vai seguir pela artéria pulmonar. O que a gente observa é um leve aumento na pressão do átrio, a gente observa um aumento na pressão do átrio, mas a gente não observa dilatação. Uma das questões é que o átrio ele vai servir como uma câmara de complacência. Ele vai ficar mais pulsátil, mas ele não vai dilatar, ele não vai acumular mais volume de sangue. Esse sangue vai ser deslocado para a artéria pulmonar. Esse conceito é interessante porque é muito difícil da gente enxergar isso. E eu acho que, assim, eu tive a oportunidade de estar no primeiro procedimento com o Paulo e com o Gustavo. É um impacto quase que imediato, né, na turgência jugular. E aí é que você começa a compreender essa questão do dano que o fluxo provoca, retrógrado provoca, exatamente. Então, aquele fluxo que volta, ele é muito mais danoso do que você ventricularizar o átrio, né, entre aspas, né, que em princípio é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em colocar uma válvula heterotópica. Mas só de você organizar o fluxo para frente, você ter um fluxo anterógrado, isso é muito menos danoso, essa provável ventricularização do átrio, do que aquela regurgitação contínua, né, que não fica só tendo átrio. Sim. Ela vai até a cava inferior, sim, ela vai até a cava superior, inclusive com repercussões cerebrais. Exatamente, que precisam ser investigadas, né? Exatamente. Essa é uma linha de pesquisa que a gente vem discutindo muito, que é avaliar o impacto da regurgitação na função cerebral desses pacientes. E a gente observa muito na tomografia, nas tomografias contrastadas, a gente vê esse contraste penetrando pela veia hepática. A gente sabe que tem um impacto muito grande na função hepática, na função renal, e uma vez que a gente impede isso, a gente começa a mudar a dinâmica do fluxo, e a gente empurra mais esse fluxo. A questão do átrio, que se dilata e ele é complacente, ele ajuda, e essa é uma outra hipótese que a gente tem, que isso ajuda a evitar a falência do ventrículo. Porque, inicialmente, a gente pode pensar que a gente vai aumentar a sobrecarga do ventrículo, mas a gente tem um átrio que se transforma numa câmara de complacência. Ele vai absorver essa onda de choque e ajuda a diminuir o risco de uma falência do ventrículo, uma vez que a gente obstrui esse retorno venoso. A gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, né, de ação a reação, e quando
quando tem esse refluxo pelas cavas, aquela reação à ação que a contratividade sistólica, ela se dissipava, a energia se dissipava pelas cavas. Agora é como se figurasse na parede e não fosse mais para trás, então só tem força para empurrar para frente. Sim. Então tem que ter essa figura de linguagem, porque a reação não é mais para trás, a reação é para frente. E com o aumento desse volume, a gente observa na evolução dos pacientes um aumento discreto, moderado na função esquerda. A gente vai ter uma melhora no índice cardíaco, porque a gente passa a ter mais volume disponível. E uma outra questão seria a repercussão do ponto de vista clínico que a gente vê nesses pacientes já com comprometimento da circulação direita, que seria ascite, hepatomegalia, talvez disfunção hepática, né, edema de membros inferiores. E isso é uma repercussão que a gente vê um resultado relativamente rápido. Regressão. Isso melhorar de qualidade de vida. Esse é o resultado esperado. Esses pacientes que são tratados com essas válvulas, hoje são casos compassivos de pacientes muito graves. A gente ainda não consegue estratificar muito bem esses pacientes e a gente conseguir ter uma ideia muito clara da evolução de cada um deles, pelo avanço da doença no momento que a gente... fase avançada. Exatamente. A gente tem tratado pacientes com classe funcional 4. Então, são pacientes muito graves e que, às vezes, a recuperação do paciente, a gente melhora a função hemodinâmica do paciente, mas a recuperação clínica é muito lenta por conta da situação avançada desse paciente. Vamos dar andamento na apresentação, que já são 8h10 para a gente... Claro, então, como até surgiu de uma pergunta a questão da obstrução das veias, a gente faz essa avaliação pela tomografia. Essa é a válvula da cava superior, ela tem um formato esférico, que a gente usa esse formato esférico para que ela ancore na região da artéria pulmonar, onde a veia cava superior cruza com a artéria pulmonar. Como as veias são muito elásticas, a gente usa a artéria que cruza a veia como um ponto de ancoragem. Então, ali vai ter uma resistência maior a essa dilatação, a gente usa esse ponto, a gente coloca o hemisfério dessa esfera nesse ponto para evitar que a veia se dilate e a válvula sofre uma migração para dentro do átrio. Só para complementar, amanhã vocês vão ver, durante o procedimento, que a gente vai botar um pigtail na artéria pulmonar direita, que vai servir como referência para essa barriga que o Guilherme citou. Exatamente. Essas válvulas, a gente tem para a cava superior 2 tamanhos de válvula, a gente trata essas veias cavas com diâmetro de 22 até 34 milímetros, e para a cava inferior, de novo, a gente tem um protocolo de medida que a gente vai medir a região da veia hepática para evitar a obstrução. Em alguns casos, essas válvulas são colocadas com uma pequena projeção dentro do átrio para a gente evitar a obstrução da veia hepática, ou em casos que essa veia hepática é muito dilatada, a gente obstrui parcialmente, cerca de 3 a 5 milímetros, e isso não tem um impacto hemodinâmico significativo. Mais uma vez, por conta dessa grande dilatação, da grande elasticidade das veias, a gente tem stents bastante longos que vão se fixar numa porção mais inferior da veia cava. Então, a gente tem essa região revestida para fazer uma vedação e a fixação ela vai ser feita numa região mais baixa, aproximadamente 5 centímetros abaixo do átrio. Aqui, nesses implantes, a gente tem uma ideia diferente dos casos de TAV, por exemplo, porque essas válvulas elas não precisam de um grande oversize, a gente pode trabalhar com essas válvulas muito próximo de um oversize zero, porque a gente está num sistema de baixa pressão. É um fluxo de baixa velocidade, de baixa pressão. Essa válvula ela precisa apenas se apoiar nessa região de vedação, ela precisa apenas se apoiar na veia, encostar na veia para que não haja esse vazamento. É diferente de casos aórticos que a gente vai precisar de um grande oversize, de calcificação para fixação. É diferente o conceito. A gente está trabalhando com veias que são vasos bastante elásticos e a gente não precisa de grande oversize ou força radial nesses pontos para evitar o vazamento.
Quando a gente pensa na indicação desse tratamento, a gente precisa avaliar a questão anatômica dos pacientes, fazer essas medidas com tomografia, inicialmente com a tomografia, para a gente verificar os comprimentos e os diâmetros da cava superior e inferior, ver se os dispositivos são compatíveis com a anatomia desse paciente. É importante a gente lembrar que esses pacientes todos, eles têm uma grande deformação anatômica, a gente sempre encontra grandes átrios, grandes ventrículos, essas veias, elas têm alguma tortuosidade por conta dessas dilatações, e aí a gente vai fazer uma avaliação clínica do paciente e uma avaliação hemodinâmica para confirmar a indicação. Em relação à avaliação clínica, a gente indica esse tratamento para pacientes com classe funcional 3 ou 4, que tem uma fração de ejeção de pelo menos 40% e que num teste de caminhada de 6 minutos, eles tenham pelo menos 60 metros. São pacientes bastante graves. Isso é um perfil de um paciente bastante grave. Em relação à função hemodinâmica, a gente precisa avaliar a onda V, que precisa ter pelo menos 25 milímetros de mercúrio, para a gente ter uma garantia que esse folheto ele vai ter um movimento e que esse folheto não vai ficar travado. Uma TAPSE de pelo menos 14 milímetros também, para que a gente tenha essa função ventricular e que a gente espere desse paciente uma melhoria, mesmo com uma situação avançada de insuficiência cardíaca, e que a pressão da artéria pulmonar seja de até 65 milímetros de mercúrio, novamente para a gente ter um escape para esse volume. Esses pacientes, por conta da situação avançada da doença, todos eles têm um átrio muito grande, os anéis são muito grandes. Esses pacientes em estágio avançado, eles são pacientes considerados inoperáveis e muitos deles são mantidos em tratamento clínico e não têm uma melhoria significativa na qualidade de vida por conta da situação avançada, da gravidade da doença. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem. A gente tem tratado esses pacientes num estágio muito avançado e com o amadurecimento dessa tecnologia, a gente deve encontrar o melhor perfil de paciente, o que tem uma evolução melhor após esse tratamento. Eu acho que isso, com as outras tecnologias também, vai haver uma indicação melhor para clipe, para anuloplastia e para o implante heterotópico, dependendo do perfil desse paciente e com o aumento da experiência com todos esses dispositivos e conhecendo melhor por mais tempo a evolução dos pacientes. Customizar para cada paciente a melhor terapêutica, né? Eu acho que esse exatamente. A gente que trabalha com desenvolvimento, acompanhando esses resultados, a gente sabe que dificilmente vai ter uma tecnologia que se ajuste a todos os pacientes. Então, dentro desse quadro de pacientes que até então eles não tinham uma terapia disponível, a gente vai estratificar esses pacientes pelo avanço da doença, pelas condições anatômicas, e com isso a gente vai encontrar a melhor terapia para cada um deles. Esses pacientes, como eu havia dito, eles têm uma deformação bastante grande, então por isso se faz necessário um estudo bastante minucioso da anatomia para a gente indicar e para a gente ter certeza que esse dispositivo vai ser compatível com esses pacientes, da mesma maneira em relação à clínica. Então, no final, o que a gente vai ter é um implante de uma válvula na cava superior e uma válvula na cava inferior que não oclua as veias hepáticas. Então, esse é o resultado final que a gente espera desses procedimentos, o implante das duas válvulas, que é um implante bastante rápido por conta da posição que a gente implanta, sem que haja nenhuma interferência direta com a válvula nativa ou com as estruturas do coração. E quando a gente implanta essa válvula, o resultado imediato que a gente espera é uma diminuição acentuada da onda V. Então, logo após o implante, a gente espera a redução da onda V. Um outro ponto importante que talvez surja essa questão em relação a eletrodo de marca-passo. Essa válvula ela pode ser liberada em cima do eletrodo de marca-passo, o eletrodo vai ficar aprisionado entre o estente da cava superior e a parede da veia, e por ser um sistema de baixa pressão, a gente não vai encontrar vazamento, a gente não tem vazamento nesse pequeno espaço, porque é um sistema de baixa pressão, com baixa velocidade,
o caminho preferencial vai ser pela válvula. E nem problema do cabo, né? E nem complicações com o cabo. Esse é um outro ponto importante, a gente não tem complicações com o cabo. Esses pacientes, é muito comum a gente ter esses pacientes já com marca-passo. 15% dos pacientes com marca-passo definitivo tem algum grau de regurgitação tricúspide, de moderada a grave, pelo menos, né? Então, quer dizer, é uma taxa muito mais elevada do que a gente imagina, né? Ter 15% dos pacientes tem marca-passo, estão andando por aí e nem sabe que tem regurgitação tricúspide. Exatamente, e esse paciente ele vai ser sintomático quando estiver num estágio bastante avançado. E aí quando talvez a remoção desse eletrodo ou troca já não é mais uma realidade para esse paciente. E aí essa pode ser uma tecnologia para ajudar esses pacientes. Então, a grande experiência que a gente tem hoje com esse dispositivo é de uso compassivo, quando a gente não tem uma outra possibilidade de tratamento desses pacientes, e é sempre importante a gente avaliar a indicação desse tratamento por um grupo. Então, a gente precisa que tenha o cardiologista, o intervencionista, o cirurgião e a equipe envolvida no procedimento, exatamente por se tratar de pacientes de alto risco e pacientes que não têm uma outra terapia disponível. Então, isso é muito importante que o Heart Team esteja envolvido no planejamento e na decisão do implante desse dispositivo. Aqui tem alguns resultados da experiência clínica. Esse é o primeiro estudo que a gente tem com acompanhamento dos pacientes. É um estudo de acompanhamento de pacientes compassivos, então são pacientes bastante graves. A gente observa, inclusive, que o critério de inclusão desses pacientes, a gente incluía pacientes no estágio mais avançado, inclusive com um TAPS muito menor, a partir de 10 milímetros. Então, eram pacientes com uma insuficiência cardíaca muito avançada, e a gente viu nesses pacientes, e imediatamente após o implante dessas válvulas, a melhoria da função hemodinâmica. Então, esses pacientes, logo após o implante, a gente notava que a pressão na cava inferior ela tinha uma redução, e assim como a pressão do átrio, ela tinha um leve aumento na pressão do átrio e da onda V no átrio. Então, a gente tem uma mudança no perfil hemodinâmico imediatamente após o implante da válvula, e a gente observa essa melhoria após o implante na função cardíaca do lado esquerdo. A gente passa a ter um volume maior. E esses pacientes, a evolução desses pacientes é que tenha uma melhoria na classe funcional, que esses pacientes clinicamente eles apresentem uma melhoria após o implante. A gente tem um outro estudo que a gente tem, que apresenta, aqui uma apresentação desses resultados. Também a gente observa que os parâmetros relacionados com qualidade de vida desses pacientes melhoram após o implante. Aqui a gente tem um acompanhamento de 1 ano, a gente observa a redução de peso desses pacientes, que está relacionada com a diminuição desses sintomas de edema e ascite. A gente tem uma melhoria nos parâmetros de qualidade de vida. O questionário Kansas, a gente tem um aumento no score, e a gente tem um aumento também na distância de 6 minutos de caminhada. Então, a gente tem para esses pacientes, uma vez que a gente elimina essa regurgitação, a gente tem os parâmetros de qualidade de vida desse paciente melhorar. A gente tem uma diminuição da dinâmica das pressões, então as pressões das cavas, elas diminuem, a gente tem a pressão do átrio levemente aumentada, ou a manutenção dessa pressão do átrio, e esses parâmetros que a gente avalia de qualidade de vida são melhorados. Aqui alguns implantes, alguns vídeos desses implantes. Eu acho que isso tudo amanhã a gente vai ver com uma grande riqueza de detalhes, esses procedimentos, mas mostrando como é simples esse implante, o posicionamento na cava. São procedimentos. O procedimento é um procedimento rápido, mas a gente faz uma liberação dessas válvulas muito lenta. A gente vai ver também que é uma mudança nesse paradigma da liberação da válvula. É uma liberação muito tranquila, dá tempo da gente liberar a válvula, parar, verificar, esperar que esse stent autoexpansível ele se abra totalmente, ele se acomode, e se preciso a gente recolher a válvula, reposicionar a válvula e continuar liberando. Então é muito importante e isso a gente vai ver amanhã, que essa liberação seja muito lenta, para que a gente tenha certeza desse posicionamento, tenha certeza que essa válvula
vai estar na posição adequada e esse stent vai ser expandido totalmente. Então, não tem uma urgência na liberação, porque a gente está trabalhando num sistema de baixa pressão e que não tem um risco de obstrução durante essa liberação. E como a gente havia... Guilherme, uma dúvida. Na sua experiência, alguém já fez esse tipo de procedimento só com sedação do paciente, sem estar entubado? Já. A gente tem alguns casos, tem algumas equipes na Europa que já começaram a fazer os implantes com o paciente... Sedação consciente. Eu acompanhei um caso desse na Índia, o paciente acordado sendo feito o implante. E isso é o tipo de procedimento, eu acho que é o próximo passo. Passar para a sedação consciente. No início da experiência, faz muito sentido, exatamente, faz muito sentido tomar todos esses cuidados e ter a possibilidade de fazer um procedimento demorado, passo a passo, e assim, conforme você aumenta a experiência, avalia o paciente. Eu acho que é importante avaliar o paciente, ver se esse paciente vai ter benefício de se fazer esse tipo de intervenção, e ter sempre o foco no paciente para esses implantes. Aqui tem um vídeo da medida da onda V. É uma medida bastante simples também, se faz a retração do pigtail durante a medida da pressão. A gente vê que imediatamente, quando esse catéter ele passa pela válvula, a gente tem uma redução na pressão da cava inferior, a mesma coisa na cava superior. A gente mede a pressão da cava superior, retrai o catéter, a gente vê que tem uma diferença com a pressão do átrio. Perfeito. Então, esse é o dispositivo, é um implante que a gente tem. É um dispositivo que ele vem para atender uma necessidade hoje que não é totalmente atendida desses pacientes com insuficiência cardíaca, que apresentam a regurgitação tricúspide e que estão num estágio bastante avançado, onde as outras terapias acabam não sendo indicadas. Então, ela vem nesse momento para preencher essa necessidade desses pacientes, com um procedimento que ele não tem uma interferência direta no coração do paciente. As válvulas vão ser colocadas na cava, reduzindo o tempo, aumentando a segurança desse procedimento. Perfeito. Márcio, uma pergunta técnica. Você acabou já, né? Sim. A pessoa acabou, perfeito. Max, pode perguntar. Em relação à preocupação que você tem em relação à resistência pulmonar, ou à pressão pulmonar, você sempre falou em relação à hipertensão pulmonar, mas tem dois pontos importantes em relação à maneira de pressão, como a gente está acostumado em chutes ou em trabalhar pressão sistêmica. Porque aqui você vai ofertar mais volume, mais fluxo ao pulmão. Então, seria um parâmetro que daria, teoricamente, uma resistência, aumentaria a pressão na artéria pulmonar. Então, se tem alguma avaliação de resistência vascular pulmonar antes do procedimento e algum tratamento sobre a resistência vascular pulmonar, como, por exemplo, sildenafil. Porque você vai estar aumentando o volume, ofertando mais volume ao pulmão, como aumentando o débito pulmonar, sem trabalhar na resistência vascular pulmonar. Então, aumentando o volume, sem trabalhar na resistência, você vai aumentar a pressão. Sim. A gente não tem um estudo específico dessa situação, mas a gente tem esses pacientes que estão com uma função cardíaca bastante debilitada. Então, essa melhoria, esse aumento no volume não é um incremento imediato muito grande. A gente não tem uma mudança brusca no volume. Você não espera que aquele volume que não regurgita não seja ofertado ao pulmão? Num primeiro momento... É o átrio que vai absorver esse volume. Essa questão, com paciência. E a função cardíaca desses pacientes é bastante debilitada. A fração de ejeção do lado direito é pequena. De qualquer maneira, sem sombra de dúvida, você tem que afastar, você tem que tratar do lado esquerdo, que é a principal causa de doença do lado direito. Você tem que afastar uma hipertensão pulmonar primária, porque, sem sombra de dúvida, se você tiver acima de 65, uma hipertensão pulmonar fixa, esse VD vai à falência total e é incompatível com a vida disso aí. Então, sem sombra de dúvida, isso tem que ser afastado, mas no screening prévio, isso efetivamente é feito. Aproveitar a presença da Vanessa aí daí com a gente à noite. Vanessa, o que pensa dessa tecnologia? O que pensa desse dispositivo, desta válvula? Fala para ela ter o microfone.
Su micrófono está cerrado. Abrir el micrófono, Vanessa. Activar el micrófono. Ahora sí, muy bien. Ahora. Vale. En nuestro centro no tenemos experiencia en este tipo de válvula. Los pocos pacientes que hemos tenido que tenían defectos grandes de coaptación, dos fueron a Navigate y otro se intentó poner una Tricento, pero se paró el estudio. Pero eran pacientes, como ha dicho el compañero, pues que son pacientes que tienen mucha más clínica, ¿no? Pacientes que tienen más congestión hepática, que tienen más edemas, son pacientes que están en un estadio mucho más avanzado de la insuficiencia tricúspide, ¿no? Entonces es un tratamiento, pues digamos, paliativo. Yo creo que es muy importante ver la función del ventrículo derecho, ¿no? Para ver que no vaya a claudicar durante el procedimiento, no solamente con el TAPSE probablemente. Yo añadiría alguna cosa sencilla. Si no se dispone de resonancia, pues podemos utilizar el Strain, que es una herramienta que tenemos hoy prácticamente en todos los laboratorios disponibles, pero no me ceñiría solamente al TAPSE, porque muchas veces el ventrículo derecho se mueve bien en el anillo y la pared media y el APES no se mueven apenas. Eso lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que la función del ventrículo derecho en estos pacientes es clave valorarla para no tener problemas durante el procedimiento, ¿no? Tanto eso como la presión pulmonar, como habéis dicho previamente. Perfecto. Y luego lo más importante me parece... Realmente, perfeito. Eu acho que o mais importante... A ressonância do ventrículo direito e o strain de parede lateral ajudam muito a definir, em conjunto com o TAPS, se a função de ventrículo direito é suficientemente boa para tolerar o fechamento do fluxo retrógrado. Yo creo que sí. Nosotros el strain lo tenemos prácticamente, lo utilizamos en el día a día en el laboratorio, y si tenemos un ventrículo derecho en un rango de levemente deprimido con una pared libre con un punto de corte de strain de en torno a 20, pues es un ventrículo derecho normal, ¿no? Cualquier cosa que sea por debajo de 10, desde luego que es un ventrículo derecho muy, muy patológico, aunque no lo parezca por el TAPSE, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner otra herramienta más aparte del TAPSE, ¿no? Porque uno con el TAPSE muchas veces nos confundimos, ¿eh? O sea, ves moverse el anillo, pero realmente el resto del ventrículo no se mueve. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguna pergunta a mais? ¿Algum comentário aqui? Somente eu gostaria de ter mais informações da tomografia, mas eu acho que a tomografia vai ser falada amanhã. Isso. Então acho que para quem também está com essa vontade de ver a tomografia, ver quais são os detalhes da tomografia e o que a gente precisa ver com relação, inclusive, a dados de aquisição, eu acho que amanhã o Guilherme vai falar melhor. Então acho que o nosso tempo já está um pouco avançado. Max, alguma coisa? Não, destacar como a Vanessa tinha dito agora, o strain já é uma ferramenta do uso diário do exame de ecocardiograma. Era strain de VE, já tem mais um tempo, e strain de VD é aqueles que estão acostumados a trabalhar com pacientes desse nível de gravidade. É uma coisa que é feita, porque esses pacientes requerem que você faça um exame mais detalhado, com mais cuidado. Então, é uma ferramenta e é uma realidade do dia a dia. E outra coisa importante é o conceito de qualidade de vida. O que a gente procura é melhorar aquela... Não que o cara saia andando, vou fazer exercício, não. É que ele consiga comer sem ter congestão, que ele consiga digerir, que ele consiga tomar banho. Da qualidade de vida, porque a congestão hepática de uma insuficiência tricúspide torrencial com a congestão de uma cábula de 30, 35, 40 é péssima. Então, você fazer com que
a digestão seja feita, é uma grande vitória. Então, quer dizer, teste, andar não é para... esse é o nível de sucesso, assim, determinar bem qual o objetivo da terapêutica e qual o parâmetro de sucesso que a gente procura. Qualidade de vida é o objetivo. Perfeito. Gustavo, quer falar alguma coisa das perguntas que a gente vai amanhã... Amanhã tem algumas perguntas, já avisei aqui no grupo, a gente vai estar respondendo amanhã antes do procedimento. E, Vanessa, muito obrigado. Fantástica apresentação. E foi uma maneira de matar a vontade de revê-la. Boa noite, vai descansar. São 1h lá. Muchas gracias. Pessoal, nos obrigado. Vemos mañana. Muchas gracias a todos. Guilherme, quer para finalizar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Paulo? Eu gostaria de lembrar, eu, Gustavo e Márcio, fizemos há uns meses atrás o primeiro implante da TrickValve, só para aumentar um pouco a curiosidade de amanhã, e a gente se sentiu muito à vontade no primeiro implante dessa TrickValve. Vocês vão ficar muito impressionados com a facilidade da liberação dessa válvula, né? E com a melhora, principalmente, é muito característica da diminuição da turgência jugular desse paciente. É impressionante como a gente avaliou isso pré e pós, é uma diferença muito significativa. E uma coisa que vocês vão ver também é a não concordância na hora do implante da cava superior, da cava inferior, que a gente pensa que é retilíneo esse implante. E não é, ele é divergente, né? Tem uma diferença bastante grande na hora da escopia. São detalhes técnicos, todo mundo falou aqui, mais a parte de critérios, indicações, qualidade de vida, esse negócio todo, e agora um pouquinho mais voltado para o próprio procedimento. Então, só para aumentar um pouco a curiosidade de todos, vocês vão ficar impressionados com a facilidade do implante da prótese, com a melhora que o paciente tem, a gente usa bem característica essa parte da turgência jugular, e com essa parte da não concordância imediata do implante das duas válvulas. Então, estou só convidando todos aí a participar amanhã desse caso ao vivo, junto com a doutora Vanessa. Obrigado, doutora. Muito obrigado e prazer em conhecê-lo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vanessa. Muitas graças, Vanessa. Hasta amanhã. Amanhã, então, às 9h30 da manhã, um pouco mais cedo, um pouco mais temprano, amanhã, sábado, um caso ao vivo de TrickValve aqui no 4Valve TV. Boa noite, pessoal. Até amanhã.